Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aí dar início a mais uma aula da nossa sequência de videoaulas sobre o Brasil Colônia. Espero que vocês estejam gostando das aulas ministradas por mim e pelo Guilherme. Qualquer dúvida, como sempre, podem deixar aí nos comentários que a gente vai responder vocês. Hoje, mais uma vez, eu peço desculpas por qualquer ruído, qualquer barulhinho que vocês possam ouvir durante a aula. É que hoje, meu digníssimo noivo está preparando uma bela janta para mim, que vou saborear após essa aula. Então, vamos logo direto ao ponto, para que a gente possa comer, né? Hoje, nós vamos falar sobre ela, a nossa amada Imperatriz Maria Leopoldina. Leopoldina, pessoal, é certamente uma das figuras mais enternecedoras da nossa historiografia, do nosso passado e da nossa história. Não é que ela tenha sido uma mulher forte, não por ela ter estado ao lado de Dom Pedro I o tempo todo, né, tenha suportado todos os maus tratos que lhe foram impedidos pelo nosso primeiro imperador. Muito pelo contrário, eu acho que ela é enternecedora pela sua fragilidade, porque ela nos remete a várias outras mulheres que cruzamos todos os dias, mulheres que conhecemos, mulheres que estão no nosso convívio. Então, vou contar a história dessa menina que era o patinho feio de uma família com muitos irmãos, no qual o sol, a lua, o astro mais esplendoroso era a sua irmã, a Luísa, casada com Napoleão Bonaparte, que nós sabemos perfeitamente era um ídolo do nosso Dom Pedro I. Ela era uma menina muito feiosa, ela sofria de bócio, aliás, uma doença associada à falta de um produto químico na água, que era característico, né, das cortes vienenses. Ela não era a única na época, mas além de ter um pouco de bócio, ela tinha aquela boquinha, né, característica da família Habsburgo, um beicinho um pouco caído, que hoje nós olharíamos com profundo desprezo, achando que era um traço estético não muito favorável para uma mulher, mas que na época era visto como um símbolo de nobreza, de sangue azul, o sangue dos Habsburgos. Tinha 2 olhos azuis muito grandes, uma pele branquíssima, translúcida, que vai sofrer muito com o calor e as altas temperaturas do Rio de Janeiro. E essa menina, ela não achava nem sequer que ela ia se casar. Ela foi criada por sucessivas madrastas, né? Porque a mãe dela morreu enquanto ela ainda era muito garota. E essas sucessivas madrastas simplesmente foram empurrando aquela gatinha borralheira para um cantinho do palácio. Então ela passou a se dedicar à mineralogia, à botânica. Ela se tornou, né, aliás, como parte da nossa aristocracia do final do século XVIII, muito envolvida com tudo que se dizia a respeito sobre ciência e, sobretudo, as ciências naturais, animais empalhados, plantas raras, minerais que nunca ninguém ainda havia visto. E essa menina, então, cresceu, digamos, na sombra dos saberes, dos livros. E essa menina que é a escolhida para casar com o nosso Dom Pedro I. Isso resulta de uma enorme correspondência do pai de Dom Pedro I, o nosso Dom João VI, que queria não apenas o casamento de Dom Pedro com Leopoldina, mas queria também o casamento de sua filha Isabel com o filho mais velho do imperador da Áustria. Só que o filho mais velho do imperador da Áustria, quando a gente vai ver a história da família, ele era um louco de corrente, que costumava colocar uma lata de lixo na cabeça e rolar na lama. Então, diante, obviamente, dessas características, né, o casamento foi anulado. Mas Dom João VI lucrou e muito em unir o seu filho mais velho com a filha daquele que era o símbolo da restauração, o símbolo do antigo regime, o símbolo das velhas monarquias na Europa, que era o Francisco da Áustria.
Essa menina, ela recebe com muita surpresa, porque ela foi educada em um ambiente extremamente religioso. E ela tinha horror em ouvir falar de corpo, em sexo. Ela suava, ela vai contar isso nas cartas que ela escreve para a irmã dela, Luísa, que ela chamava carinhosamente de Luison, casada com Napoleão, e que é uma espécie de confidente dela. Elas eram bem amigas. E portanto, o ambiente extremamente religioso, muita oração, muita igreja, e essa menina preparada para o saber, mas despreparada para a vida, é que vai aterrissar aqui no Brasil, vinda em uma imensa comitiva. O casamento, aliás, vai ser realizado por procuração. Então, quando esse casamento ele é feito, Leopoldina nem sequer conhecia Dom Pedro I pessoalmente. Só havia o conhecido por fotos. Então, eles casam enquanto ela ainda está no seu país e o Dom Pedro aqui no Brasil. É feito por essa procuração. E é talvez uma das festas mais esplêndidas da primeira metade do século XIX. Dom João VI, para impressionar a corte austríaca, manda presentes brilhantes, faz uma entrada triunfal da comitiva portuguesa pela cidade em carruagens, enfim, é uma beleza de festa. E ela vem de encontro a uma corte paupérrima. O contraste, né, entre a festa que ela teve e a realidade que ela vai encontrar no Rio de Janeiro é muito grande. O Rio de Janeiro, nessa época, é bom que as pessoas se lembrem, era uma cidade basicamente africana. Isso é contado por todos os viajantes que passaram e também pelos registros históricos que nós temos conhecimento hoje. Uma corte absolutamente incipiente. A família de Bragança, quando vem para o Brasil, vem com muito poucos recursos, tanto financeiros, né? O Palácio de São Cristóvão, emprestado por um grande comerciante da cidade do Rio de Janeiro, não era guarnecido de móveis preciosos, nem de grandes pinturas. E é um pouco aí nesse ambiente que Leopoldina irá desembarcar. Pouca gente sabe, mas já no início do encontro de Dom Pedro com Leopoldina, havia uma terceira pessoa. Ele vivia então com uma bailarina francesa, a quem ele havia inclusive engravidado. Ele vai ter um filho com essa moça que depois morre e ele vai mandar colocar em um caixãozinho que ele escondia nos cômodos do Palácio de São Cristóvão. E ele vem dos braços dessa dançarina para encontrar com a sua noiva, que é uma moça realmente assim muito pouco provida de recursos físicos, mas de uma bondade, de uma ternura. A gente sente uma certa ingenuidade até nas correspondências que ela vai mandar para a Áustria, né? E aí é terrível, porque já a partir do segundo mês do casamento, a gente percebe que a Leopoldina ela está no mais absoluto isolamento. Dentro de uma corte portuguesa que cercava a família real, ela não tinha nenhum apoio da sogra, a dona Carlota Joaquina, que não nutre grande simpatia por ela, nem vai fazer nenhum tipo de esforço para se aproximar dela. Depois, só tinha em mente que depois disso, ela também, a dona Carlota Joaquina, só pensava no retorno para Portugal. Ela gosta, nesse momento, muito da cunhada mais velha, né, que ela já era viúva nessa época, que ela tenta e quer se aproximar muito. E além disso, ela fica extremamente chocada com as irmãs mais novas do futuro Dom Pedro I, que falam sobre sexo com conhecimento de uma mulher casada. E ela, então, cheia de restrições, muito beata, muito carola, tudo isso a consterna e a intimida muito. E é fantástico como, através das correspondências da Leopoldina com a sua irmã Luísa, com essa irmã que era a imperatriz da França, casada com Napoleão, e depois ela também troca muitas cartas com seu pai, nós vemos que do primeiro maravilhamento, né, diante da natureza, diante da beleza física do Rio de Janeiro, daquele
encontro de águas, da mata com o mar, a possibilidade de caçar. Ela montava muito bem, era uma grande caçadora, saía inclusive com Dom Pedro pela manhã para caçar. 2 meses depois, as cartas falando da solidão começam a aparecer. E eu digo que ela é uma figura enternecedora porque aí você começa a acompanhar o que foi o calvário dessa jovem mulher. O marido que se limitava a encontrá-la para terem relações sexuais, e dentro, obviamente, do comportamento da época, o amor não estava muito presente. Aliás, né, o amor era a última coisa a se considerar em uma relação entre coroas. Já havia por parte dela um entusiasmo muito grande, porque Leopoldina foi uma grande leitora, uma leitora sobretudo dos primeiros autores românticos. Então, Rousseau, Goethe, então ela provavelmente estava aí imbuída de um sentimento por Dom Pedro, que ele, infelizmente, não tinha por ela. E ele fazia muito bem, aliás, é uma tradição da nossa cultura ocidental cristã, que fazia muito bem a partilha entre a mulher da casa e a mulher da rua. A mulher da casa seria a mãe dos filhos, é aquela que vai dar os varões para a coroa portuguesa, vai dar a sucessão da coroa portuguesa. E na rua, Dom Pedro vai ter inúmeras amantes, companheiras, mulheres de passagens, até cair nos braços da Marquesa de Santos, com quem ele terá uma relação mais longa, né? E que fará, inclusive, reconhecer os filhos. Mas é fenomenal como, através da correspondência que nós encontramos, tanto no Museu Imperial quanto na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, a gente pode acompanhar o longo, terrível, sombrio, solitário calvário que a Leopoldina passou. E mais do que esse abandono físico desse homem que só comparecia para engravidá-la a cada ano, ele se gabou, inclusive, quando ela morreu, né? 9 anos fui casado, 9 filhos eu tive. Quer dizer que ele, né, compareceu ali de forma viril para garantir a sucessão da coroa bragantina. Mas a gente sente que a empatia inicial que eles teriam, inclusive na música, né, um fio condutor ali. É sabido que Dom Pedro era um grande músico, tocava instrumentos, foi compositor inclusive de alguns acordes do nosso primeiro hino. Ela também é uma grande musicista. Aquilo vai se desfazendo diante das condições imperiosas do tempo que vão atraindo Dom Pedro para o processo da emancipação, que nós sabemos que não foi uma coisa do dia para o outro, teve todo um processo no qual ele vai sendo levado, enfim, por aqueles que tanto queriam uma jovem república na América, quanto queriam uma continuidade de uma monarquia constitucional aqui, né? A figura dos maçons também é muito importante, a projeção política que ele vai adquirindo até no episódio do Dia do Fico, a famosa, né, ficada, como era conhecido, e o retorno de Dom João VI para Portugal. Tudo isso vai enredando esse jovem que tem 24 anos no caminho da emancipação. E no caminho aí de uma visita a São Paulo, onde ele vai conhecer a famosa Marquesa de Santos. E é curioso aí como essa jovem que representa o antigo regime, né? Porque o pai dela foi o grande baluarte, foi aquele homem que derrotou Napoleão e que, de certa maneira, restaura as monarquias na Europa, como ela, que tem uma cabeça absolutamente tradicionalista e que escreve para o pai preocupada em viver o que Maria Antonieta, que era sua tia-avó, tinha vivido na França. Ela tem pavor de rebelião, tem pavor de caos. Ela chama inclusive o povo de gentalha. Ela tem medo dos conflitos que vão se processando na rua, do caos que vai dominando a cidade do Rio de Janeiro, de um fenômeno que a historiografia vem focando, que é a questão, né, da opinião pública batendo na porta do palácio. Queriam participar do processo da emancipação. A luta também através dos jornais,
que recém haviam sido inaugurados, com a presença dos Braganças aqui no Brasil, né? Que nós sabemos que até a chegada da família real, nós não tínhamos imprensa. O próprio Dom Pedro, que acaba ele sendo articulista e jornalista, participando desse debate, vamos ter uma monarquia constitucional. Vamos ter mais autoritarismo ou vamos descentralizar? Ou vamos centralizar? Esse é o grande debate e ela vai ficando muito isolada. É muito interessante a gente ver como até praticamente o 7 de setembro, Leopoldina, contrariamente ao que se dizem, estava em cima do muro. Tinha pavor da mudança de regime e longe de ter sido a patrona da emancipação, da independência do Brasil, muito pelo contrário, né? Basta ler as cartas, ela tem muito medo de perder a sua cabecinha na guilhotina, perder o trono de seus filhos. E é muito movida pela empatia que ela tem por José Bonifácio, que era um homem internacional, cosmopolita, que falava francês, falava inglês, falava alemão e com quem ela vai, digamos, dialogar. É uma das poucas pessoas nas quais ela encontra uma fonte de conversa e diálogo. É a partir daí que ela vai se convencendo que se Dom Pedro não fizer a emancipação, ele vai perder o trono, ela vai perder o trono não só do marido, mas o trono de seus filhos. E isso é de extrema importância para ela. Ela já tem também um drama inicial, recém-casada, que é a perda do primeiro filho varão deles, o João Carlos, que justamente em um desses momentos de levante na cidade do Rio de Janeiro, Dom Pedro manda que ela se refugiasse na antiga fazenda dos jesuítas e ela parte em uma carruagem com essa criança, que acho que já tem um ano e pouco, e parece que a criança não estava bem de saúde, e também por conta do calor do Rio de Janeiro, enfim. Não se sabe exatamente do que morre essa criança, mas é o primeiro filho de Dom Pedro com a Leopoldina que morre. E aí ela escreve cartas absolutamente desesperadas, e Dom Pedro também, que era um pai, foi um péssimo marido, mas um devotadíssimo pai. Ele enlouquece quando esse menino morre e escreve a Dom João VI, dizendo: foram seus soldados que mataram o meu filho. Ele sofre muito, pede inclusive a José Bonifácio que se o epitáfio que ele havia escrito para o seu filho não tivesse bastante bom, que José Bonifácio acrescentasse alguma coisa. Ele sofre imensamente e a sucessão de filhos que vai ocupar essa mulher, né? Partos em uma época em que a obstetrícia estava extremamente atrasada, principalmente aqui no Brasil. Os partos normalmente se coloca a mulher em cima de um lençol e se sacudia até a criança começar a sair, porque acreditava-se que, tal como a árvore e o fruto, era preciso sacudir a árvore para o fruto cair. Então, todos os processos obstetrícios eram extremamente atrasados. Ela sofre horrores quando nasce a Francisca, por exemplo. A Leopoldina dá à luz de pé, agarrada no pescoço de Dom Pedro, e é uma vida realmente sem recursos, quer de medicina, vida intelectual, ela não tem nenhuma, né, nesse período. Ela sofre também um episódio de perda muito grande quando a escritora inglesa Maria Green, que vem para o Brasil na época justamente no processo de emancipação, né, ela tenta contratar a Maria Green para ser a tutora, né, enfim, a preceptora de suas filhas. E o pequeno grupo português que ainda dominava dentro da corte de São Cristóvão hostilizam tanto a Maria Green que ela é mandada embora por Dom Pedro I, acusada de estar em complô com a Maria Leopoldina contra a coroa portuguesa, uma coisa totalmente inverossímil, mas a Maria deixa o testemunho dela do que eram aqueles dias em que ela ouvia de manhã a saída de Dom Pedro com Leopoldina para caçar ou para cavalgar, ouvia os tiros, né, os disparos, porque eles estavam caçando, e às 9 horas da noite a Leopoldina trancada no quarto.
Dom Pedro fazia questão de trancá-la para poder sair para farra. Aí, na famosa Taberna do Corneta, onde ele se encontrava com seus amigos, com seus amigos de farra, e ela ficava no mais absoluto isolamento. Ela descobre o caso de Dom Pedro I com a Marquesa de Santos quando Dom VI morre. Ela é acordada no meio da noite com a notícia da perda desse grande aliado dela, né? Porque Dom João VI teve uma série de gestos de carinho. Por exemplo, ele manda fazer para colocar no quarto dela um busto do pai dela, manda fazer um álbum com desenhos e gravuras da família toda para que ela não se sentisse tão afastada e tão sozinha. Então, eram esses pequenos gestos de delicadeza que ela não recebia de mais nenhum membro da família. E ela fica desesperada, ela adorava Dom João VI, o chamava inclusive de pai. E aí ela pede para que um criado chame Dom Pedro. E o criado primeiro diz que ele está em reunião, que não está ali. E depois, diante da situação, diante da humilhação, o criado cai de joelhos aos pés de Leopoldina e conta para ela onde estaria Dom Pedro I, ali do lado, na casa da Marquesa de Santos. E aí ela descobre o caso, né? Quer dizer, fica oficializada essa descoberta. Ela fica absolutamente desesperada e é uma vida de dor e de isolamento jamais vista. O sofrimento da qual essa mulher passou, o abandono, no ostracismo, sem dinheiro porque a mesada que ela iria receber de Dom Pedro ele não dava. Então ela não tinha cuidados como de um cabeleireiro, não tinha cuidados de uma modista. Isso inclusive é comentado pelos viajantes que passam pelo Rio de Janeiro. As festas na Igreja da Glória, em que a Marquesa de Santos aparece sempre com as melhores roupas, as melhores joias dadas por Dom Pedro, a Leopoldina está sempre pobremente vestida, descabelada. Ela fica muito vermelhinha porque ela tinha cutis, então ela é muito branca e o sol castiga muito a sua pele, então isso faz com que isso fosse confundido com o alcoolismo. Imagina-se que Leopoldina beba. Enfim, todos esses murmúrios que acabam por isolá-la dentro da corte. Ela fala um português muito puxado, né? E ela tem interesses que a corte portuguesa nessa época não tinha. Ela lia, ninguém lia. Ela comia com talheres, as pessoas comiam com as mãos. Ela gostava de música clássica, ninguém entendia aquilo. Então ela realmente se torna aquela pessoa diferente que está ali como uma matriz, né, para gerar filhos para a coroa. E existe uma série de cartas dela, inéditas, que estão no arquivo do Museu Imperial de Petrópolis, em que ela escreve para um sobrinho e ela descreve com todas as palavras a mais profunda depressão na qual ela se encontra. Ela diz que ela quer morrer, ela diz que não consegue dormir à noite, ela diz que tem manchas azuis no corpo, que isso é característico da depressão mais profunda, completamente isolada, esquecida de seu marido, quer dizer, ele nem passava para saber dela. É uma relação que realmente vai ficando cada vez mais tensa e, sobretudo, mais violenta da parte de Dom Pedro I, à medida com que ele vai se envolvendo mais e mais com a Marquesa de Santos. As coisas chegam ao auge quando Dom Pedro não só reconhece a Belinha, filha dele com a Marquesa, né? O primeiro filho deles é um menino que morre quando eles vão para a Bahia. E é onde também ocorre um caso muito interessante, né, que vale a pena a gente mencionar, porque mostra bem a simpatia que a Leopoldina gozava perante as outras pessoas. Eles vão para Salvador de navio e Dom Pedro insiste em levar a Marquesa de Santos. Então ele passeia no convés do navio o tempo todo com a Marquesa de Santos e a filha dele, Maria da Glória, e a coitada da Leopoldina, trancadas no camarote embaixo. Ficam lendo, jogando, é assim que elas passam seus dias. Quando eles chegam em Salvador, e isso depois vai se repetir no Rio de Janeiro, eles são recebidos com uma cidade pichada e uma série de panfletos colados pelos muros
criticando, enxovalhando, fazendo piada da Marquesa de Santos. Quer dizer, a Leopoldina, de certa maneira, tem o apoio da opinião pública. Ela é a imperatriz, ela é a querida imperatriz. A outra é uma concubina, é a favorita, mas não tem respeito. E muita gente, inclusive, se nega a receber a Marquesa de Santos. Então aí já tem uma primeira manifestação desse carinho pela Leopoldina. Uma segunda manifestação vamos ter também quando ela morre. Quando ela morre, ocorre uma grande comoção. Conta Maria Green que os negros perguntavam na rua quem vai cuidar de nós agora. Então, os escravos, ela era uma mulher que fazia muita filantropia. Também contingente de soldados mercenários ingleses ou austríacos, né, ou de origem aí germânica, que se sentiam na proteção da jovem imperatriz, porque era ela quem mandava vir exércitos mercenários. Por cartas, ela escrevia para a Europa pedindo ao pai cavalos e mercenários. Eles se sentem sobre a responsabilidade dela, né? E eles vão se unir aí ao cortejo fúnebre, todos uniformizados, como na Europa. E a gente vê então que a população corre, inclusive, para a casa da Marquesa de Santos, apedreja a casa, ela tem que fugir. Na época, Dom Pedro está no sul, na Guerra da Cisplatina, ele volta correndo para o Rio de Janeiro e há relatos de que ele se desespera no momento em que ele se dá conta de que havia perdido uma pessoa querida. Arranca cabelos, faz um poema melodramático, se despedindo da mulher, mas é óbvio, né, que nessas alturas todos os maus tratos que ele havia impedido a ela e sobretudo a presença da Marquesa de Santos ao lado, porque ele manda construir a casa da Marquesa de Santos ao lado do Palácio de São Cristóvão, eu acho que já tinham custado a vida dessa mulher. Inclusive, em um dado momento aí da história, ele faz com que a Marquesa de Santos vire dama de companhia da Leopoldina, para que ele pudesse conviver mais com ela, pudesse aí cometer os seus atos. Então, tudo isso contribuiu para a profunda depressão que a Leopoldina se encontrava no fim da vida, né? O final da vida dela é dramático. Ela morta, colocando numa imensa tina com álcool, porque a Igreja Católica impedia a mumificação de mulheres, né, para que o corpo da mulher não fosse violado, não fosse tocado. E ela fica então boiando nessa tina. Nessa época era alto verão, dezembro, no Rio de Janeiro. E quando finalmente Dom Pedro chega, ela é colocada, enfim, no caixão e vai receber as homenagens da corte. A mão que os filhos vão beijar é uma mão estendida para fora do caixão, porque o corpo já estava praticamente em decomposição. Então, quer dizer, é uma história dramática de uma jovem mulher que morre aos 29 anos, diríamos que de maus tratos psicológicos profundos, uma figura que merece o nosso carinho e a nossa atenção, não por ter sido patrona de nada no movimento da emancipação, porque nós falamos que a independência não foi feita por Dom Pedro I. Ele deu o grito, mas é todo um movimento que envolve a sociedade, envolve grandes fazendeiros, que envolve todo o poder aqui de São Paulo e do sul de Minas. Então é bom lembrar que a emancipação foi feita por muitos interesses. Os fazendeiros do sul de Minas, o pessoal do Vale do Paraíba, São Paulo, quer dizer, havia realmente um grupo, né? Os maçons extremamente fortes naquele momento. Havia uma série de grupos de elite no Brasil interessados na emancipação, interessados em poder vender os seus produtos na Europa sem que esses produtos passassem por Portugal, e as elites regionais estavam muito empenhadas nessa separação. Então, Dom Pedro, ele foi um móvel, ele foi um instrumento da emancipação, mas não devemos isso a ele. Hoje a historiografia já mostrou isso muito bem, que são grupos que nos trazem a emancipação. Então, eu diria que ela não é exatamente a estrela desse firmamento da emancipação, desse processo, mas ela é uma mulher
que traz para nós que gostamos de história, realmente uma história feita de carne, osso, sangue e lágrimas. É uma figura muito humana, uma mãe muito dedicada e, sobretudo, uma mulher de um sofrimento. Ela é uma vítima desse patriarcalismo e desse autoritarismo que nós temos até hoje no Brasil. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, conhecido um pouco mais da história dessa figura tão especial, tão importante para a nossa história, que vocês tenham gostado e entendido. Até a próxima aula!